Você já ouviu falar da economia do cuidado? A dica de hoje vai para o episódio sobre economia do cuidado do podcast Mamilos. Vamos lá? O programa sobre economia do cuidado no conhecido podcast Mamilos teve a participação de duas mulheres, a Nana Lima, que é cofundadora e diretora de impacto da Think Olga, e a Gabriela Chaves, que é economista e diretora da Nufront Empoderamento Financeiro. A Gabriela, inclusive, teve sua tese de mestrado sobre economia do cuidado. Programa muito interessante. Imagine essa situação. Uma mulher tem um filho e amamenta essa criança por 15 a 20 minutos, de 8 a 12 vezes por dia, durante 6 meses no mínimo. Isso vai representar, ao final de 6 meses, 650 horas de cuidado essencial com essa criança não remuneradas, mas que vai gerar impactos muito positivos para a sociedade toda. Essa criança vai fortalecer sua imunidade, estimular a arcada dentária, melhorar a digestão, prevenir doenças contagiosas, desenvolver inteligência, fortalecer o vínculo com a mãe, ou seja, quando uma mãe amamenta, toda a sociedade ganha com isso. Mas essa mãe não é remunerada por essas horas investidas na amamentação e, portanto, esse investimento na saúde dessa criança não entra na conta do PIB. Agora pensem que o cuidado de amamentar é apenas uma das inúmeras atividades de cuidado que as mães fazem no dia a dia. Imagine se a gente fosse contabilizar essas horas investidas no cuidado na economia. Qual o tamanho dessa economia no PIB? Bom, o estudo feito pela Think Olga avaliou que se a economia do cuidado fosse contabilizada, ela representaria nada menos do que 11% do PIB brasileiro. É mais do que o tamanho de qualquer indústria e mais do que o dobro da indústria agropecuária, por exemplo, né? Muito impressionante isso. Mas como eu falei, esses números não entram no cálculo do PIB, são números absolutamente invisíveis. E por que a gente está falando sobre economia do cuidado nesse vídeo que fala sobre impacto social e mobilização de recursos? Porque o terceiro setor, o setor das organizações da sociedade civil, é a verdadeira indústria do cuidado institucional. Da mesma forma como o cuidado materno ou o cuidado no âmbito doméstico não é monetizado na nossa economia, muito do trabalho feito pelo terceiro setor também não é. A pandemia mostrou isso claramente, eu vou te mostrar um exemplo. Muita gente na pandemia doou cestas básicas para apoiar famílias que precisavam, que foi ótimo, garantiu que muitas famílias pudessem ter o atendimento emergencial que precisavam. Mas quem é que financiou a logística para as cestas chegarem nas casas? E a inteligência para identificar as famílias que realmente precisavam? E o tempo das pessoas que se dedicaram a levar as cestas para as famílias corretas? Essas atividades são invisíveis ou subvalorizadas ou dadas como necessariamente sendo realizadas pelo trabalho voluntário. Eu entendo que no momento de emergência, como foi a pandemia, a gente tem que fazer o máximo com o mínimo de investimento. Mas se a gente levar esse pensamento para o dia a dia das ONGs, isso leva à eterna subvalorização do conhecimento, do tempo dedicado pelos ativistas e pelas ativistas e trabalhadores do terceiro setor para gerar o impacto que a gente espera para problemas que são muito complexos. Portanto, se a gente quer realmente gerar o impacto e a transformação na sociedade e se entendemos que as ONGs são parte disso, a gente tem que começar a valorizar, colocar valor mesmo no trabalho necessário para gerar a transformação que a gente quer. Ou a gente pode se contentar com resultados pífios, ou na melhor das hipóteses, continuar subvalorizando o tempo dedicado pelos ativistas e profissionais do terceiro setor que no final das contas estão esgotados, esgotadas, subremuneradas e subremunerados. Então fica a dica aí do episódio sobre economia do cuidado no podcast Mamilos. Escutem e reflitam quais os custos da nossa organização a gente não está contabilizando. Quanto custaria fazer um trabalho que realmente vai dar resultados? Ter um plano de captação de recursos realmente robusto passa por, em primeiro lugar, reconhecermos nosso valor. É isso, por hoje era isso. Seguimos aqui com dicas culturais que vão além do óbvio para quem mobiliza pessoas e recursos para causas. Até a semana que vem, gente. Valeu!